Meus amados irmãos, queridos ouvintes, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui em mais um momento em que iremos aqui meditar na palavra de Deus. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Eu estava dando uma olhadinha aqui, tem novos inscritos, tem novos rostinhos aqui. Sejam todos bem-vindos a esta família Momentos de Refrigério, tá bom? Que Deus te abençoe. Você, né, que foi ali, que fez parte dos primeiros inscritos aqui no canal, e você também, né, que é recém-chegado aqui no canal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Vamos aqui para a palavra do nosso Deus. Hoje estaremos aqui estudando um pouquinho, né, o Salmo 102. Não sabemos quem escreveu esse salmo, a Bíblia não diz, né? Vamos aqui para o verso 1 ao verso 11, que diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como mocho nas solidões. Velo e sou como pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comido cinzas como pão e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Veja só que situação difícil que o salmista ele se encontrava. A dor na sua alma, meus irmãos, era tanta que o seu corpo físico estava sentindo, né? E isso também acontece conosco. Quando a nossa alma está muito triste, muito angustiada, reflete no nosso corpo físico. A gente começa até a sentir dores, desconforto, nó na garganta, não é verdade? Então, o nosso corpo exterior reflete o estado da nossa alma. E aqui o salmista, ele se derrama diante de Deus, mostrando para o Senhor onde estava a sua dor. E a sua dor era tanta que ele fala aqui que ele estava muito magro, que a sua pele, né, já estava encostando nos seus ossos. O seu gemido era tão doloroso, era tão profundo, olha só, que ele até se esquecia de se alimentar. Meus amados irmãos, não é diferente em nossas vidas. Há momentos que passamos por situações tão difíceis que não sentimos nem vontade de nos alimentar. É isso mesmo, devido ao grau daquele problema, devido à dor ser tanta. E naquele momento, né, oramos, clamamos e parece que Deus não está nos ouvindo. Como isso dói. E por que pensamos isso, meus irmãos, que Deus não está nos ouvindo? Sabe por quê? Porque a gente olha e nada acontece, nada muda, nada move, nada sai do lugar. E por isso a gente pensa que Deus não está nos ouvindo. E esquecemos que o nosso Deus, ele tem uma maneira de trabalhar diferente daquela que pensamos, daquela que esperamos. Irmã Dani, o que nós pensamos e esperamos? Pensamos e esperamos que, ao orar, imediatamente Deus vai responder e vai mudar a situação. O nosso Deus, ele pode fazer isso, ele pode, ele é o Todo-Poderoso. Só que há situações que a gente vai orar e imediatamente Deus vai agir. Ele vai enviar a resposta.
mas na maioria das vezes nada vai acontecer. Mas isso não significa que Deus não está nos ouvindo. Ele está nos ouvindo e temos que esperar com paciência, porque Ele tem o momento certo para agir e para trabalhar. E o silêncio de Deus na nossa vida não é sinal que Ele não está nos ouvindo, mas Ele está trabalhando no silêncio. É isso mesmo. Deus trabalha sem que nós perceba, mas Ele está trabalhando ao nosso favor. E aqui, meus irmãos, o salmista ele ainda pede: Senhor, ouve-me depressa, Senhor. Isso aqui, ele começou como uma oração, mas isso aqui já se transformou em um clamor, porque oração é um diálogo, Ali um diálogo onde o salmista abre o seu coração, conta a sua situação diante de Deus, mas quando ele diz ouve-me depressa, já se transforma em um clamor, porque clamor é um grito por socorro. E quando ele diz ouve-me depressa, ele estava em grande aperto, em uma situação muito difícil. Então aqui já era um clamor. Clamor é algo mais intenso, mais urgente. Então, meus irmãos, por que o salmista ele diz isso? Senhor, ouve-me depressa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os dias da sua vida era breve. É isso mesmo que ele diz: os meus dias são como a fumaça. Meus queridos, assim é a nossa vida, a vida do ser humano sobre essa terra. A gente pensa na nossa mente, eu vou viver muitos anos. A gente faz planos, projetos, não é errado. Isso é para ter uma organização na nossa vida. Mas nós pensamos na nossa mente que vamos viver muitos anos, mas só Deus sabe. Eu costumo dizer, meus irmãos, que a gente só sabe o que aconteceu na nossa vida minutos atrás. Um segundo na frente, a gente não sabe. Por isso que a gente tem que entregar nossa vida para um Deus que sabe de tudo, que é dono do futuro, que conhece o futuro. Porque aquela pessoa que não tem Deus na vida caminha nesse mundo em trevas, e a pessoa que caminha no escuro, ela não sabe para onde vai. Mas aquela pessoa que caminha na luz, ela pode até não enxergar lá na frente, porque a sua visão é limitada, mas a sua vida está nas mãos de um Deus que conhece o futuro e tem o melhor para a vida dela. Então, meus irmãos, a nossa vida é muito breve, A nossa vida é como uma fumaça, é como um vapor que aparece e se desvanece. Então, não vale a pena uma pessoa viver a vida toda em pecado, distante de Deus. Nós somos passageiros nesta terra. Vamos aqui para o 12 ao 25, que diz assim: Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de se compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar Sião e na sua glória se manifestar, e atender à oração do desamparado, e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias.
Tu cujos anos alcançam todas as gerações, desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Olha só, vemos que a partir do verso 12, o salmista ele volta o seu olhar para Deus e começa a exaltar a Deus, onde ele diz: tudo aqui é passageiro, Senhor, a minha vida e até mesmo as minhas lutas também, mas o Senhor permanecerás para sempre. Meus amados, aqui aprendemos uma importante lição, é isso mesmo. Há momentos na nossa vida que oramos e abrimos o nosso coração, nos derramamos ali diante do Senhor. Há momentos que começamos a nos abater e olhar para a circunstância que nos cercam. Sabe por quê, meus irmãos? Somos seres humanos. Não existe super-homens, super-mulheres, não. Existem mulheres e homens de carne e osso, frágil. É isso mesmo. Forte é só Deus. Não existe aquele ser humano que diz: eu sou imbatível, eu vivo bem, feliz o tempo todo. Não, por mais que temos Deus na nossa vida, passamos por luta. Há momentos que vamos chorar, vamos ficar triste. Mas quando temos Deus na nossa vida é diferente. Nós não passamos por aquela luta sozinhos, porque Ele passa conosco, Ele nos fortalece, Ele nos dá força para vencer, porque a palavra do Senhor diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. E quem é que nos fortalece? É Deus, porque Ele é a fonte de toda a força necessária que precisamos para viver e para vencer a cada dia. Aleluia! Então, meus irmãos, sabe por que nós nos abatemos? Não é porque Deus nos abandonou e se esqueceu de nós, não. É porque a gente tira o nosso olho de Deus e começa a focar na circunstância. Então, quando a gente faz isso, parece, tá? Aqui, vou colocar entre parênteses, parece que os nossos problemas são maiores do que Deus. Parece. Mas quando nós tiramos o nosso olhar, o nosso foco da circunstância e colocamos em Deus, aí então vamos ver e perceber que o nosso Deus é muito mais maior do que as nossas lutas. Amém? Vamos aqui para finalizar 26 ao 28. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como vestido, envelhecerão, como roupa, os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Olha só o que o salmista lhe diz: os anos do Senhor nunca terão fim. Saiba que Deus, Ele não é eterno, Tem horas que a gente fala: Deus é eterno. Não, Deus não é eterno. Irmã Dani, como assim? Eu vou te explicar. Sabe por que Deus não é eterno? Porque a própria eternidade foi criada por Ele. Então Ele não é eterno, Ele está muito além, muito mais acima da própria eternidade. Então, meus irmãos, não tem como explicar Deus. Não tem como medir o tamanho da grandeza e do poder de Deus. É muito mais além do que a nossa mente humana e limitada consegue imaginar. A nossa mente, quando a gente começa a imaginar a grandeza de Deus, ela já começa a esquentar, a gente já começa a ficar confuso, porque a nossa mente é limitada. Mas eu quero dizer para você que está passando por uma luta, por um problema, não se desespere. Não pense que tirando a sua própria vida vai solucionar o seu problema, não. Isso trará um problema onde você irá se perder por toda a eternidade. Isso te levará para um sofrimento eterno que nunca terá fim. Você ficará para sempre naquele lugar distante de Deus. O pior não é somente estar no inferno, não. Ser atormentado ali, não. O pior é ser separado para sempre de Deus, em um lugar onde nunca mais você sentirá a presença de Deus.
Aqui você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está consolando a sua alma, você sente Deus te abraçando, você sente o amor de Deus. Aqui, enquanto você está com vida nessa terra, você passa por um momento difícil, mas você tem esperança que aquela dor vai passar, que aquela luta vai passar. Você tem Deus para te consolar, tem a palavra de Deus para te consolar, mas naquele lugar não vai ter. Então, meus irmãos, se apegue a Deus. Você que ainda não aceitou a Cristo, entregue a sua vida para Deus. Você que já serve a Deus, sirva a Ele com fidelidade. Porque o nosso Deus é grande, Ele nos ama, Ele tem cuidado de nós. Aleluia! Não existe outro como nosso Deus. Aleluia! Amém. Que o Espírito Santo continue falando aos vossos corações, tá bom? Nesse momento, eu quero aqui orar para abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Vamos falar com o Senhor? É momento de oração. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua presença. Oh, Pai, neste momento, Pai, queremos Te dar graça por mais um estudo da Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que não tem fim. Obrigado, pois o Senhor falou conosco nesta manhã. Obrigado, Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso consolador, nosso companheiro, ó nosso ajudador. Muito obrigado, porque nesse momento que estamos aqui orando, falando com o Senhor está diante do trono do Todo-Poderoso do nosso Deus, intercedendo por nós, interpretando a nossa oração, porque a Tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas é o Senhor Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Oh, Pai, eu te apresento este amado ouvinte, toma em Tuas mãos, ajuda esta pessoa, protege, cobre com Teu precioso sangue, livra de todo mal, cura as suas enfermidades, cura a sua alma neste momento, restaura, restitui, liberta, transforma, Senhor, muda a história, porque só o Senhor é quem pode fazer. Pai querido, fica conosco, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, estou orando por vocês, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.